Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos iniciar hoje nossa segunda aula sobre ventilação natural. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o movimento do ar na escala urbana. Separei essa aula em dois vídeos. Nesse primeiro momento, nós vamos ver um pouco sobre as interferências e alguns conceitos com relação ao movimento do ar na escala urbana. E na sequência, um outro vídeo falando um pouco sobre a ventilação natural ali na escala urbana, mais voltada à edificação. Vamos com a gente? Nesse primeiro momento, é importante a gente entender a circulação dos ventos atmosféricos no nosso planeta, né? Aqui nós temos uma representação bidimensional do planeta Terra, aonde foram locados as latitudes de 90 graus norte-sul, de 60 graus, de 30 graus, de 0 graus, norte e sul também. Vamos lá? No nosso planeta é importante a gente entender que existem zonas, né, áreas de baixa pressão, localizadas, por exemplo, nas latitudes norte e sul, ali, sendo ali próximas no círculo do Polo Ártico e Polo Antártico, e também na linha do Equador, na latitude zero, e também zonas de alta pressão, presentes ali nas latitudes de 90 graus norte e sul, e também no Trópico de Capricórnio, no Trópico de Câncer, na latitude de 30 graus norte e 30 graus sul. É importante a gente entender que essas zonas de pressão, né, atmosféricas, elas tendem a se equilibrar, elas tentam se equilibrar conforme o movimento da Terra ali. Uma vez que as zonas de alta pressão, elas buscam áreas onde se tem menos circulação, né, menos presença de ar, mais espaço de ar, que são as zonas de baixa pressão, para se movimentar e entrar em equilíbrio. Então, as zonas de alta pressão vão em direção às zonas de baixa pressão, como a gente pode perceber aí nessas marcações, né? Então, essas tendências ocorrem das zonas de alta pressão indo para as baixas pressões. E uma coisa importante também que a gente percebe é que existe uma tendência, né, dessa transmissão, né, desses ventos atmosféricos irem das zonas de alta para baixa pressão de forma retilínea, mas acontece, né, um abaulamento ali dessa ida desses ventos provocadas, né, por um dado efeito chamado efeito Coriolis, que é devido à rotação da Terra, né? Lembrando que essa rotação da Terra ela acontece no sentido oeste-leste, né? E aí, a partir disso, né, a partir desses ventos atmosféricos, a gente tem ventos, tem a denominação desses ventos, né? A gente tem os ventos polares, que saem ali do Polo Norte para as zonas de baixa pressão, que seriam ali o círculo do Polo Ártico e do Polo Antártico, e também os ventos ocidentais, os ventos alísios, enfim. Outro conceito importante também que a gente tem que estudar com relação à ventilação são as características do fluxo de ar, quanto à sua direção, a sua velocidade e o seu escoamento. Falando mais em relação à sua direção, né? Aqui a gente tem uma rosa dos ventos, nesse primeiro item aqui, onde a gente tem os pontos principais, que são os pontos cardeais, que são norte, leste, oeste, né? Onde a gente pode visualizar a direção dos ventos a partir dessa rosa dos ventos. E a gente tem os pontos colaterais, que são os outros sentidos ali, né? O sudeste, o noroeste, o nordeste, o sudoeste, enfim. Que a gente também pode perceber na rosa dos ventos as predominâncias dos ventos, que vai ficar mais claro no próximo slide. Quanto também, né, quanto à sua velocidade, né? Com relação à sua velocidade, eles podem, né, geralmente estar em metros por segundo, né, ou quilômetros por hora.
E a gente tem que se atentar que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. E também com relação ao seu escoamento, né? Uma vez que ele se apresenta de duas formas, quanto ao seu fluxo a partir de um fluxo laminar ou um fluxo turbulento. Aqui a gente pode perceber nessa imagem, né, o fluxo laminar ele se dá pelo movimento de partículas mais lineares, como a gente percebe nessa imagem. E aqui o fluxo turbulento, né, o nome já diz, é a criação de recirculações de ar mais intensas e também menos retilínea, como a gente pode perceber nesta imagem. E aqui a gente tem, né, uma rosa dos ventos, né, falando ainda das características do fluxo de ar, que como eu disse, é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para ver a frequência de ocorrência, que seria a predominância, e também a velocidade dos ventos, ali quando são plotadas nessas cartas, né, nessas rosas dos ventos. Aqui a gente tem uma rosa dos ventos extraída do programa Análise Solar, aonde ele nos oferece a frequência de ocorrência, que seria a predominância dos ventos, e também a velocidade dos ventos. Com relação à frequência de ocorrência, que foi essa imagem que a gente obteve, a gente percebe, por exemplo, nessa imagem a gente vê que ele nos oferece a frequência de ocorrência para determinada estação do ano e também com relação à sua direção, né? Qual direção ele é mais frequente de acontecer. É importante ressaltar que esses dados aqui plotados nessa rosa dos ventos foram obtidas a partir da coleta de dados em estações meteorológicas que, em sua maioria das vezes, são locadas em aeroportos ou em áreas afastadas, né, longe ali de centros conurbados, de centros urbanos. Uma vez que para evitar a interferência de determinadas características para se coletar esses dados, né? Enfim, então, com relação a isso, geralmente essas estações, né, de captação desses dados de velocidade do vento, de temperatura do ar, de umidade relativa do ar, ficam a 10 metros de altura sem receber nenhuma interferência de qualquer característica do meio urbano ou também natural. E daí são coletados e plotados nesse tipo de gráfico, por exemplo. Nesse gráfico aqui a gente pode perceber que no inverno, por exemplo, a frequência de ocorrência a direção mais frequente seria ali a norte, mas no verão se tem uma frequência maior de ocorrência a noroeste. Então, observar e interpretar de forma correta a frequência de ocorrência a partir da direção dos ventos é importante justamente para uma melhor elaboração de projetos arquitetônicos e urbanos, paisagísticos, enfim. Aqui a gente tem, na sequência, um outro gráfico, né, que também foi retirado do análise solar, só que com relação às velocidades predominantes dos ventos. Vale lembrar que aqui são gráficos da cidade de Florianópolis, né, a partir de arquivos climáticos da cidade de Florianópolis. E aqui nesse gráfico são plotados já outras coisas, né, com relação às velocidades, quais são as velocidades que mais se repetem, né, nesse arquivo climático para determinadas estações do ano. O legal aqui é que a gente pode perceber coisas assim já mais diferentes, por exemplo, com relação às predominâncias dos ventos. Por exemplo, na primavera, a norte, a gente tem as maiores velocidades de ventos, chegando a 6 metros por segundo, assim como na noroeste também. Já noroeste, para o verão, outono e inverno, assim como também para a primavera, os ventos chegam a 6 metros por segundo. Então, fazer essa interpretação é outra chave importante para a elaboração de projetos, né? Aqui eu trouxe para vocês um outro tipo de rosa dos ventos.
só que uma outra configuração, né? Essa foi extraída do Projetim, ela foi elaborada a partir de arquivos climáticos adotados pela plataforma, né, do INMET de 2016. Então, já são arquivos mais recentes. E aqui nesse gráfico a gente tem a predominância dos ventos, né, quanto ele é predominante, e também a velocidade. A gente percebe, esse daqui é uma rosa dos ventos anual. Então, com relação ao todo, assim, ao ano inteiro, o vento mais frequente seria a norte, com velocidades médias de até 2 a 4 metros por segundo. Bem pouco ali, de 4 a 6 metros por segundo. Tá vendo de verde aqui? E o segundo mais frequente seria ali o sul, com velocidades também maiores ali, só que aumentando um pouco a velocidade de 4 a 6 metros por segundo também a verde, aparecendo ali de 6 a 8 metros por segundo. E esses gráficos do Projeti também a gente consegue extrair resultados com relação à predominância dos ventos para o período diurno, que é bem parecido ali com relação ao período anual, né? Bem parecido o gráfico, assim, com resultados semelhantes. E também para períodos noturnos. Já noturnos, a gente consegue ver uma outra configuração e dados bem diferentes do que estavam apresentando ali nas características, né, dos ventos predominantes para diurno e para resultados anuais. Aqui a gente tem a predominância de ventos noturnos a oeste e noroeste, que é um dado também muito interessante da gente analisar, né? Se eu quero aproveitar a ventilação noturna, que foi aquele outro conteúdo que eu vi na outra aula, a gente teria que direcionar nossas aberturas a oeste e noroeste. Enfim. Então, agora a gente fala um pouquinho sobre as interferências no movimento do ar, né? O que pode interferir com a presença de dados de edificações, de construções e também de espaços não edificados com relação à alteração da direção e da velocidade dos ventos. A gente tem topografia como uma interferência do movimento do ar, zonas costeiras, o tecido urbano, que era já de se imaginar, e a vegetação. Com relação à topografia, a gente tem um efeito dos perfis das encostas no padrão do vento, né? Aqui a gente percebe um declive, nessa imagem superior, uma área topográfica, declive, assim, onde a gente percebe um vento, né, bem distribuído ali, um fluxo de ar bem distribuído, e esse declive ele acontece numa extensão, né, razoavelmente grande ali, não é um corte, né, ao contrário da imagem inferior, que é um corte, aonde a gente percebe um padrão de escoamento do ar diferente da imagem superior, uma vez que esse corte abrupto ele forma ali uma leve recirculação do ar e também uma sombra de ar provocada justamente por esse corte da topografia. E também, né, a gente tem os chamados as montanhas, né, os vales, eles também provocam os chamados bolsões de ar. Esses bolsões de ar eles são provocados justamente porque o fluxo de ar, ao entrar em contato com dada superfície, né, montanhosa, assim, ele tende a subir, e nessa subida ele cria ali um balão, e esse balão, quando ele retorna, né, ele tende a descer justamente para continuar ali seu fluxo natural. Quando ele desce, ele já desce em outra montanha, por exemplo, em áreas de vales, assim, né, nesse caso, em outra montanha, e aí se cria um bolsão de ar ali, e ao se criar esse bolsão de ar, a gente tem menos recirculação de ar, a gente tem, por exemplo, nessa imagem inferior, concentração de poluentes e também altas temperaturas, né, sensação térmica de altas temperaturas, quando a gente tem estações com temperaturas severas, como por exemplo o verão.
Ainda com relação às interferências provocadas no movimento do ar, com relação à topografia, a gente tem os ventos anabáticos, que são ventos ascendentes e diurnos, aonde a gente tem o movimento do ar, né? Ali, se é ascendente, seria de baixo para cima. Ele é provocado, né, a partir aonde as encostas, né, de montanhas, né, montanhosas, são aquecidas durante o dia pela radiação solar, e esse ar, né, entra em contato com com essa topografia, com essa área montanhosa, se aquece e tende a subir ao longo das encostas, né? É importante a gente lembrar, né, daquele fenômeno físico, né, de que o ar aquecido ele está mais leve por existir menos presença de partículas de ar, ele ser menos úmido, e isso provoca, né, esse movimento, né, esse movimento ascendente do ar. E também a gente tem os ventos catabáticos, que são ventos descendentes e noturnos, né? Que já ao contrário dos ventos anabáticos. Nessa circunstância, né, são ventos diurnos, as encostas se esfriam e o ar em contato com ela também se esfria e tende a descer, né, justamente por ter maiores presenças de umidade, e ele vai e provoca, né, então ele ocorre de cima para baixo, que é o contrário dos ventos ascendentes e diurnos. Agora, com relação às interferências pelas zonas costeiras, a gente tem as brisas marítimas e terrestres, que são originadas, né, pela descontinuidade da temperatura provocada pelas diferentes capacidades térmicas das massas de terra e de água. Na brisa diurna, por exemplo, durante o dia, né, a temperatura da superfície terrestre aumenta mais rápido do que a temperatura da água devido à capacidade térmica da água e da terra, né, dessa diferença ali, gerando correntes de ar, de massa de ar ali, da água em direção à terra, como a gente pode perceber nessa imagem aí. Já a brisa noturna, ela ocorre ao contrário, né? A água ali, por ter mais capacidade, né, de conservação ali, conservar mais calor, ela troca de temperatura, ela diminui sua temperatura tem uma diferença de temperatura mais longa ali, então ela permanece com a temperatura mais estável ao longo desse tempo ali pela noite, e a Terra tende a resfriar mais rápido. Então nisso a gente tem criando correntes de ar, né, direcionando o ar ali da Terra para o mar. Então, com relação a isso, é só a gente lembrar. Pelo dia, a gente tem as massas de ar da água para a Terra e de noite da Terra para o mar. Como a gente pode ver ali nessas imagens ao final. E também, né, uma coisa importante que a gente tem que perceber são a importância dessas brisas marítimas no tecido urbano, né? Essas zonas costeiras, né, onde a gente tem em algumas cidades, tem essa interferência, essa relação na área urbana, e aí a gente pode ver que em dados momentos, no choque ali de altas edificações, a gente tem os ventos provocando aquilo ali que provocou lá na parte da topografia. O vento tende a subir e ali a gente cria bolsões ali no meio do tecido urbano, sem ventilação, acumulando odores, enfim. E outra interferência que a gente tem é o tecido urbano, né? O tecido urbano, ele, no movimento do ar, ele entra em contato, o fluxo de ar entra em contato a determinada superfície, ele está sujeito aos efeitos de atrito. E esses efeitos de atrito, eles são provocados, né, justamente pelas construções, pelas áreas vegetadas, pelos elementos construídos, enfim. E esse atrito, né, ele provoca intensidade dos ventos ou também a desaceleração desses ventos, né? Ele acelera ou desacelera. Então, perceber isso
é muito importante, provocando gradientes ali ao longo do seu percurso, né, do fluxo de ar. Então, uma coisa que a gente tem que perceber nesses gradientes formados pelo vento, né, são a interferência de determinadas áreas, né? Áreas menos adensadas, a gente tem um gradiente de ventos menores, áreas mais adensadas, a gente tem gradientes de ventos maiores. Então, né, a velocidade do vento é livre da influência de atrito da Terra, é conhecida como a altura do gradiente. Esta é em função, né, da rugosidade da superfície terrestre e também dos elementos vegetados e não vegetados, como eu disse no slide anterior ali. Então, aqui a gente tem no eixo vertical as alturas do vento, né, sendo zero ali a superfície terrestre, né, e ali 1500 a altura do campo livre de fluxo do ar. Então, quanto mais a gente encontra áreas, né, áreas construídas como centros urbanos, maior será esse expoente, né, expoente de altura do vento ali, como a gente pode perceber nessa imagem apresentada. E um fator importante que a gente tem que fazer é corrigir, né, a correção do valor da velocidade do vento devido à rugosidade imposta pela urbanização, sendo ela mais ou menos adensada. Então, a gente tem alguns coeficientes para fazer essa ponderação. Uma vez que, lembra lá no slide do início que eu disse que a velocidade do vento, a predominância do vento são coletadas em estações meteorológicas afastadas de centros urbanos. Então, essa rugosidade não tende, né, a ideia é não coletar as áreas onde a velocidade do vento sofre interferência, justamente para ter uma velocidade do vento ali pura, né? Enfim, então fazer essa correção da rugosidade é um fator mega importante, justamente para ter uma velocidade dos ventos concisa, né? Então, para isso, a gente tem a velocidade do vento na altura da abertura da entrada do ar, que seria o V, sobre a velocidade média do vento, é igual ao K, que é o coeficiente que varia de acordo com a rugosidade do entorno, multiplicado pelo Z, que é a altura da abertura de entrada do vento, e elevado a um outro coeficiente que varia de acordo com a rugosidade do entorno. Então, a gente tem a localização da edificação em 4 áreas, que são plotadas aqui nessa tabelinha, que seria um campo aberto plano, um campo com algumas barreiras, um campo, um ambiente urbano, né, uma área urbana, e um centro urbano bem adensado. Então, para ficar mais claro, né, tem esse exercício aqui que eu vou fazer com vocês, onde a gente vai estimar a velocidade do vento na primavera, que chega a uma altura de uma janela situada a 10 metros do nível do solo e voltada a norte de um edifício localizado no centro da cidade de Florianópolis. Assuma-se a direção do vento, que a direção do vento é normal, a fachada, que contém a janela ali. Então, a gente tem a formulazinha. Então, vamos lá. A gente tem a velocidade média ali de 6 metros por segundo, que seria na primavera. Então, a gente vem aqui na primavera e busca a velocidade média, ok, 6 metros por segundo. A gente quer encontrar ali, né, esse valor corrigido, né, de velocidade. Aí a gente multiplica pelo coeficiente ali de correção, que seria 0,21 K, porque ele está localizado no centro da cidade. Depois multiplica por 10, que seria 10 metros, seria a altura de entrada ali do ar, que é o Z, elevado a 0,33, que é ali um outro coeficiente dado pela essa tabela. E o resultado seria 2,69 metros por segundo. Então, o que era de 6 metros por segundo, corrigido, né, para um centro de uma cidade urbanizada, a gente tem 2,69 justamente por causa da rugosidade ali imposta. Esse exercício 2 é um exercício que a gente vai fazer em aula, eu quero que vocês tentem também. Então, vou passar aqui rapidão para ninguém ver.
E, né, continuando com relação ao tecido urbano, a gente também tem as barreiras de vento, né? Que essa barreira ela provoca sombras de vento, né? E ela pode ser proporcionada pela largura ou pela altura pela largura ou pela altura da barreira de vento. Então, observar essa largura e altura é um outro fator importante justamente por causa da criação da sombra de vento, né? Isso pode gerar. Então, essas barreiras, o tamanho da edificação, né, da altura e da dimensão da edificação pode gerar sombras de vento. Então, quando você vai projetar, tem que pensar que isso vai interferir em toda a zona urbana onde você está inserindo aquela edificação. E aqui nesse gráfico, a gente tem a redução da velocidade do vento incidente e também o aumento da sombra de vento proporcionado por determinadas barreiras, né? Sendo elas barreiras mais densas, barreiras de menos densidade, média densidade ali, e barreiras porosas, como áreas vegetadas. Neste gráfico, a gente consegue ver justamente o quanto a velocidade do vento reduz ao atingir uma área bem densa e o quanto ela aumenta se ela, né, acaba sendo, ela não aumenta não, o quanto ela reduz também atingindo uma área porosa, né? A gente vê que uma área densa ela reduz bastante e ela cria uma grande sombra de vento ali. Já numa área menos densa a gente cria sombras de ventos menores e também uma menor redução da velocidade do ar. E aqui a gente tem a interferência do tecido urbano, né, do desenho urbano, da presença de ruas da distribuição do vento em determinadas áreas, né? A partir da análise ali somente aqui de um espaço com via e sem via. Esses gráficos aqui foram tirados da nossa última aula prática ali, aonde o aluno Otávio ele fez uma simulação sem via e uma simulação com via. A gente pode perceber que a simulação com via a gente tem áreas, desculpa, uma simulação sem via a gente tem áreas com maiores sombras de vento. A gente pode perceber isso, né? Maiores criações de zonas de vento. E quando a gente tem a via, como a gente tem uma área mais livre, a gente tem áreas de recirculação de ventos menores, mas com menos sombras de vento, que isso é interessante. Obviamente, aqui nessa edificação maior, quando a gente teve a locação da via, aqui nessa segunda imagem, a gente tem uma grande área de sombra de vento aqui, mas isso, né, é provocado justamente pelo fluxo de ar ali, né, pela direção do fluxo de ar e também pela dimensão foi aquilo que a gente viu, né, dessa barreira de vento que seria essa edificação. E por fim, a gente tem a última interferência, que seria a vegetação, né, que ela pode interferir tanto na forma do vento, como também na direção do vento. Nessa primeira imagem, a gente tem aqui nessa imagem do canto, uma vegetação direcionando, né, o vento para dentro da edificação. Na segunda, a gente tem a vegetação criando bolsões de ar, justamente para o ar parar ali. E na terceira, a gente tem corredores, né, a vegetação permitindo corredores de ar. E a gente também tem que perceber, por fim, ali que a altura das copas das árvores também influenciam na percolação do ar, né, nessa distribuição do ar ali pela edificação e por determinadas áreas. Então, quando a gente tem copas mais altas, a gente tem áreas mais fluidas do ar. Quando a gente tem copas mais baixas ali a nível da edificação, a gente cria barreiras vegetais, né, onde o ar ele acaba a ventilação acaba sendo um pouco absorvida ali pela vegetação e reduzindo a sua velocidade. A aula de hoje é isso, né? Aqui temos as referências, né? Essa primeira aula. Segue ali o segundo vídeo para terminar essa aula sobre o movimento do ar na escala urbana. É isso, pessoal. Tchau, tchau.